Olha, nós vamos ter uma verdadeira luta política nessa CPI, né? Eu espero que nessa luta a verdade não seja colocada de lado. E é importante a gente ter em mente o seguinte: a gente não criminalizar manifestações políticas. Essa manifestação do dia 8, ela foi criminalizada e, a meu ver, a CPI tinha que separar o que é manifestação e o que é crime, o que é dano ao patrimônio. Você dizer que as pessoas que simplesmente foram a Brasília, eles criaram, cometeram crime ou criaram clima de uma possível queda do governo, isso não é uma realidade fática. Eu sei que a narrativa está bem construída para isso, mas a gente viu manifestações semelhantes a essa que houve aqui em Brasília, por exemplo, em 2017, com as mesmas características, as mesmas cores, só que financiada pelo PT, pela CUT e por outros sindicatos, e era de um lado político diferente. Foram 37 policiais feridos e isso ficou do tamanho de manifestação social que eles colocaram. Nessa manifestação agora, nós tivemos pessoas que simplesmente pisaram o gramado. E nós tivemos várias pessoas que, com certeza, financiaram para que essas pessoas viessem a Brasília. Agora, eu penso que tem que ser na lógica do Código Penal. Buscar buscar a verdade real dos fatos. Essas pessoas financiaram com o fito de dizer, olha, você vai lá, invade, quebra e derruba o governo. Bom, esse é um ponto, isso é crime. Agora, as pessoas financiaram para elas simplesmente virem em Brasília se manifestar? Isso não pode ser caracterizado como crime. Então, é óbvio que a relatora, ela tem o viés dela e, com certeza, ela vai caminhar por uma linha, e o plano de trabalho é dela, é prerrogativa dela, ela vai apresentar esse plano de trabalho. Mas, com certeza, nós queremos chegar também ao seguinte, aos beneficiários disso. Saber se houve um flagrante preparado, houve, no mínimo, esperado, estavam esperando que isso acontecesse, para ver, por exemplo, ensaio de fotografia, fazer pose para a fotografia da Reuters, do fotógrafo da Reuters, para numa porta já aberta você poder chutar, fazer de conta que está abrindo, que está invadindo. Quer dizer, essas coisas todas elas precisam ficar claras e, a meu ver, nós temos que, ao final disso, chegar, como eu disse, à verdade real dos fatos. Espero que essa CPI realmente sirva para isso e não sirva para uma guerra de narrativas, como o Lula diz, ou seja, você tornar uma narrativa não necessariamente verdadeira a vencedora. Eu vi crime de depredação, de dano ao patrimônio, houveram todos esses crimes que todos nós vimos que ocorreram, presentes foram quebrados, essa coisa toda. Agora, é preciso individualizar as condutas. Nós não podemos deixar 2.000 pessoas condenadas por condutas de outros. Ir a Brasília, eu volto a dizer, não é a Brasília, gente, não é a Brasília. Ir a Brasília não é crime, pisar no gramado não é crime, subir naquela rampa não é crime. Quebrar vidraças, invadir o Congresso, quebrar presentes, isso é crime, e aí as pessoas tinham que responder por esse crime. Agora, ir para aquela narrativa de ato terrorismo, de não sei o quê, então nós teríamos que estar hoje, por exemplo, todos aqueles de maio de 2017 presos, que não foram. Eu acho que tem 2 pesos e 2 medidas nisso, mas a CPI vai deixar claro isso. Energia não falta, o que eu penso é que ela tem que ter o tempo necessário para que a gente, volta a dizer, chegue à verdade real dos fatos. E é muito importante a gente olhar o todo dessa situação. Constantemente nós temos manifestações em Brasília e todas elas são financiadas de uma forma ou de outra, ou pelo privado, ou pelo público, ou por sindicatos. Ocorre que a pergunta que a CPI tem que começar a responder assim: a partir de agora, todas essas pessoas terão que ser punidas quando, eventualmente, uma dessas manifestações descambar para violência. Cito, por exemplo, recentemente, indígenas levados aí por partidos de esquerda feriram policiais. Volto a dizer, maio de 2017 era o mesmo pedido, queria que derrubasse o Temer, era o mesmo enredo, queimaram ministérios, queimaram obras valiosas e feriram 37 policiais. Bom,
dano ao patrimônio ali sobrou, crime de toda sorte, mas foi encarado como de uma forma. Nesse agora, nós tínhamos o Brasil extremamente conflagrado, eu vou falar isso aqui porque eu falei na tribuna, a meu ver, o ministro Alexandre poderia ter evitado tudo isso se tivesse dado a transparência necessária, ninguém teria ido para a rua, não tenho dúvida disso. Agora, as pessoas podem ir para a rua, a Constituição garante isso. Todas as pessoas que foram para a rua não podem ser responsabilizadas pelo comportamento de alguns. E as pessoas que, volto a dizer, financiaram essas pessoas para irem, não podem ser criminalizadas por isso. Senão, a esquerda vai dar um tiro no próprio pé se começar a fazer esse tipo de coisa, de querer criminalizar todas as pessoas. Então, repito, o crime que houve foi dano ao patrimônio, foi fazer aquela quebradeira, invasão e tudo. Essa história de dizer, foi um crime, foi um golpe, olha, só na cabeça de quem está com muita falta de lógica pensar que um governo que tem caças, que tem mísseis, que tem tudo, ia ser derrubado por um grupo de velhinhas, de tiozãos, de gente do WhatsApp, correndo com, sei lá, pedras e tal. Não tem a mínima possibilidade. Se chama crime impossível pela impossibilidade do objeto, do instrumento que teria sido usado. Então, a meu ver, a CPI, ela precisa colocar energia para que a gente separe o que é manifestação, o que é quebradeira, deixar as coisas do tamanho que elas são, porque não dá para a gente ficar criminalizando uma ala política, porque eu não concordo, e passar a mão na outra, porque esse tipo de manifestação ocorre aqui com o MST, com o TST, com todos esses T's aí que vêm sempre para Brasília. E a gente precisa saber se daqui para frente vão ser criminalizadas manifestações. A CPI, eu acho que vai ser um debate, um palco para esse debate e para que as coisas tomem vamos dizer, a temperatura que se espera dessa fervura.